Eu estou me preparando para uma crise no ano de 2026 e eu quero mostrar para você nesse vídeo como eu cheguei a essa conclusão. Eu estava lendo algumas matérias que saíram em outubro e aqui na Exame tem um compilado de matérias do último mês. Eu quero ler algumas com vocês aqui, mas explicando por que a Amazon vai demitir 14 mil funcionários. A culpa é da IA? Outra matéria de 2 semanas atrás, Puma anuncia demissão de 900 funcionários e reestruturação global. Outra matéria de 2 semanas atrás, demissões em massa aumentam nos Estados Unidos. Crise, IA e fusões explicam o movimento. Outra matéria de 2 semanas atrás, General Motors anuncia demissões em massa em fábricas de veículos elétricos nos Estados Unidos. Outra matéria de 2 semanas atrás. Paramount demitirá até 2.000 funcionários em plano de reestruturação. A Amazon prepara corte de até 30 mil funcionários. Outra matéria de 2 semanas atrás. Após lucro recorde, GM anuncia nova rodada de demissões nos Estados Unidos. 3 semanas atrás, Meta corta 600 postos de trabalho e promete foco em eficiência em IA. NBC News anuncia corte de 7% de funcionários antes da separação da MSNBC e CNBC. E se eu ficar rolando aqui, vai ter algumas matérias também falando de demissões nos Estados Unidos. Eu acompanho alguns perfis e alguns influencers de finança e eu também li no mês passado a matéria do perfil do Bruno Perini no Instagram. E ele fez aqui um compilado de demissões recentes que aconteceram em algumas empresas. Tá aqui o PS, Bruno Perini, tá vendo? 48 mil funcionários demitidos. Intel, 22 mil funcionários demitidos. Nestlé, 16 mil funcionários demitidos. Panasonic, 10 mil funcionários demitidos. Novo Nordisk, 9 mil funcionários demitidos. Microsoft, 9 mil funcionários demitidos. Salesforce, 5 mil funcionários demitidos. Porsche, 3.900 funcionários demitidos. E aqui da Meta, que eu já falei aqui na matéria anterior a essa. Tá bom? Nesse mesmo post do Bruno Perini, tem um gráfico muito interessante que ele mostra, que é a relação do mercado de trabalho, né, e a bolsa americana. Sempre que a economia estava forte, tinha uma relação com mais contratação. Mas após o lançamento do ChatGPT, a correlação quebrou, as vagas despencaram enquanto o S&P 500 disparou. Olha só. Sempre que você via o mercado de trabalho forte, as empresas no índice do S&P 500 subindo, a relação de contratação também seguia essa mesma tendência. Mas após o lançamento do ChatGPT, a gente vê aqui as empresas subindo no índice do S&P 500 e o índice de contratação caindo. Aqui vocês conseguem ver, né? E isso aconteceu após o lançamento da IA ChatGPT. E você talvez esteja pensando que essa relação de demissão que está tendo nos Estados Unidos, ela tem correlação apenas com IA. E sim, porém, tem outro fator que contribui para esse tipo de situação, que é automação. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Esse vídeo aqui, ele mostra como
máquinas estão substituindo trabalho manual. Às vezes você trabalha num centro de distribuição logístico e pensa que uma máquina não pode substituir você. Isso aqui explica exatamente isso. Você percebe uma esteira onde passa os produtos e aqui provavelmente algumas dezenas de pessoas faziam esse trabalho. E hoje uma máquina faz isso. Por que eu estou falando isso? Eu não encontrei o vídeo, mas algumas semanas atrás eu vi esse mesmo sistema na Amazon. Na Amazon não, no Mercado Livre. Onde eu moro aqui, eu moro em Pernambuco e tem uma cidade aqui próximo, Cidade do Cabo, tem uma empresa do Mercado Livre. É um centro de distribuição muito grande que provavelmente irá adotar essa mesma tecnologia no seu centro de distribuição. E isso é muito preocupante na minha leitura e análise que eu faço do mercado, porque nos Estados Unidos estamos tendo essa reformulação, vamos falar assim, nas empresas após a tecnologia da IA e outras empresas também fazendo uma reestruturação no seu quadro, né? E os Estados Unidos, ele está anos-luz à frente do Brasil. O que é que isso quer dizer? Que toda novidade, toda reforma, tudo que lança, tudo que acontece nos Estados Unidos, ele está na frente do Brasil. Um exemplo, quando tem um lançamento de um produto ou de um método de marketing, nos Estados Unidos, o produto, o método, ele sempre lança primeiro e se fizer sucesso lá, esse método, esse produto é copiado aqui no Brasil. E essas ondas de demissões que estão acontecendo, provavelmente uma hora vai chegar no Brasil. Você sabe que a economia é cíclica. Eu estava vendo uma matéria mostrando, notei aqui, dizendo que o Brasil está com a menor taxa de desemprego dos últimos mais de 20 anos, se eu não me engano. Chegou em 5,6%. E isso é ótimo. Porém, essa curva de desemprego, ela é cíclica. Tem momentos que a gente está no pico ali, na pandemia chegou a 14% e ela vem numa tendência de queda. Mas sempre que ela chega num fundo, ela sempre volta a ter uma tendência do desemprego aumentar. E na minha concepção, a gente está chegando nesse ponto de inflexão nesse índice aqui, nessa taxa de desemprego. Eu estava analisando outras coisas também e eu vou explicar por quê, tá? A gente está com essa taxa de desemprego aqui no menor nível dos últimos, sei lá quantos anos, mais de 20 anos, segundo o IBGE. Porém, tem uma matéria que eu também li para preparar esse roteiro aqui, que mostra que o Brasil tem 94 milhões de pessoas dependentes de programas sociais. Isso é muito, me parece um pouco contraditório, tá? Se num lado a gente está no desemprego na mínima, a gente tem, por outro lado, as pessoas, a gente está na máxima de pessoas dependendo de algum auxílio ou programa social. E por que eu acredito que a gente chegou no ponto de inflexão para que a taxa de desemprego no Brasil aumente? Porque segundo essa matéria aqui, ó, olha só, você sabe que o Brasil é um país que tem um dos maiores juros real do mundo, né? E isso ferra a empresa. Eu moro aqui próximo também de uma empresa chamada, a empresa do grupo Petrópolis, a fábrica da Itaipava, vocês sabem, né, de bebida. E
há um ano atrás, essa empresa pediu recuperação judicial porque a sua dívida estava impagável, ela estava pagando somente juros mais de 200 milhões. E eu fui procurar alguma relação das empresas com as suas dívidas. E o que é que eu encontrei? Brasil bate recorde de empresas inadimplentes, pedidos de recuperação judicial sobem. Que matéria, para ninguém dizer que é mentira. Aí diz, número de empresas que não conseguem pagar as dívidas atingiu o patamar dos 7,2 milhões. Cerca de 31% dos negócios do país. Sabe o que isso quer dizer? 31% das empresas estão endividadas e não conseguem pagar as suas dívidas. Isso aqui fez saltar aqui o meu cabelo, cara, porque isso aqui é de um nível de preocupação que aqui me bateu surreal, sabe? 31% das empresas do país estão sem conseguir pagar suas dívidas. O que é que isso pode acontecer? Empresas falirem, negócios fecharem e, consequentemente, pessoas perderem seus empregos. E você veio aqui vender nesse seu humilde canal desespero, desesperança, medo. Não. Eu hoje vim aqui trazer esse humilde raciocínio para mostrar um pouco do que eu tenho pensado, para, se você que está aí me assistindo, são poucas pessoas, e desde já eu agradeço você que assiste meus vídeos, deixa um comentário aqui, também deixa o seu gostei, isso me ajuda bastante, a interação que eu tenho com vocês aqui nesse canal. Eu também tenho aprendido bastante com vocês, eu espero que isso aqui seja uma maneira da gente trocar nosso conhecimento, sabe? E a gente construir algo junto aqui nesse canal. Isso aqui, essa relação aqui de empresas em dívidas que não conseguem pagar, que vai ter, consequentemente, demissões. Isso aqui é muito perigoso. Isso só me faz lembrar da história bíblica, que provavelmente vocês já ouviram, que é a história de José. Eu geralmente carrego essa história, né? Eu sou um pouco medroso, mas vocês já sabem, quando ele estava lá preso, e Faraó teve um sonho, e ele viu 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e ele interpretou o sonho que era 7 anos de fartura e 7 anos de crise. E o que é que ele fez? Qual foi o planejamento para isso? Que no momento das vacas gordas, ele acumulasse recurso para que quando chegasse as vacas magras, ele tivesse o recurso para poder sobreviver e passar a crise. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Não é trazer pânico aqui, tá? A ideia é mostrar um pouco do meu racional de como eu vou me preparar para essa eventual crise. Beleza? Primeiro, eu tenho tentado diversificar minha fonte de renda. Hoje eu sou CLT, minha esposa também é CLT, e nós temos uma fonte de renda X. Eu também tenho 2 empreendimentos. Se você chegou aqui no meu canal agora há pouco, provavelmente você ainda não sabe, mas eu tenho 2 empreendimentos. Tem mês que me gera receita. Nos últimos 4 meses tem me gerado receita, mas nem sempre me gera uma receita desejada. Mas assim, eu tenho caminhado com esse projeto paralelo a CLT. Eu também estou com esse canal no YouTube aqui, torcendo para que, se você chegou aqui nesse canal, se inscreva, porque eu quero muito monetizar isso aqui, porque seria a minha terceira fonte de renda. E eu estava no caminho hoje conversando com a minha esposa para criar um projeto pessoal para ela. Porque se uma aposta der errado, outra pode dar certo. E assim, a gente não depende de uma única fonte de renda e nem de um único projeto pessoal, tá?
Então, a minha primeira estratégia é essa: diversificar minhas fontes de renda. Segunda estratégia: acumular o máximo de capital possível. Eu, graças a Deus, estou passando por um momento assim bem tranquilo em relação a dinheiro, né? E o que é que eu estou fazendo nesse momento? Acumulando o máximo que eu posso, tá? Colocando aqui uma grana no CDB, tanto para deixar lá rendendo, aproveitando os juros do nosso Brasil, mas também pensando em oportunidades. E estava pensando em algumas oportunidades que podem aparecer. Nesse momento de crise, o que é que acontece? Às vezes pessoas, elas fazem negócios por não estarem preparadas para crises. E às vezes aparecem boas oportunidades. Vou dar um exemplo. Eu moro na favela, vocês já sabem. Eu nunca mostrei aqui porque cara, um dia eu vou mostrar pra vocês aqui, mas eu não sou muito de estar filmando na rua, eu sou meio tímido. E eu fico com vergonha de sair aqui na rua mostrando um pouco de onde eu moro. Mas eu tava pensando em talvez comprar casas, sabe? Às vezes aparece aqui uma casa a 30 mil, sei lá, ou casa em outros bairros aqui, mais humildes, e fazendo negócios assim, comprando casa, colocando para alugar, investindo em imóveis. Até pesquisei casas pelo Minha Casa Minha Vida, leilão. O cara vai juntando uma grana, se aparecer uma boa oportunidade, o cara faz um negócio bom, pensando no futuro. Terceira coisa que eu tô pensando aqui, e essa aqui é urgente, eu quero zerar minhas dívidas. Nunca fui de fazer dívidas, mas como vocês já sabem, eu tenho procurado investir mais em conforto, em experiências. Então, eu fiz alguns investimentos e eu pretendo zerar essas dívidas aqui para poupar o máximo que eu puder. E a quarta coisa, que eu acho mais importante, é eu vou tentar aprender novas habilidades. Tipo, nos meus últimos meses, eu passei a trabalhar com edição. Eu tenho um sócio que ele é editor de vídeo, mas eu tinha editado. Minha esposa também edita. O que é que eu busquei aprender? Editar vídeo. Aqui no canal eu não edito vídeo porque eu não tenho tempo, cara. Então aqui eu ligo a câmera e gravo para poder postar conteúdo, mas se precisar de uma edição, eu edito. Então eu acho uma habilidade extremamente valiosa. Olha só, trava a língua aqui. Eu acho uma habilidade extremamente valiosa, então eu aprendi. Eu também tenho aprendido a trabalhar aqui com audiovisual e etc. É que o canal aqui é simples, como eu sou simples, né? Mas é mais ou menos essa ideia aqui de aprender novas habilidades e aperfeiçoar as habilidades que eu já tenho. Tipo, hoje é inevitável. Você tem que aprender a utilizar ferramentas de IA, sabe? Aprender a utilizar o chat GPT da melhor maneira, IAs de criação de imagem e etc. É essencial. Isso no meu trabalho me ajuda quando eu quero fazer uma planilha no Excel e não lembro de uma fórmula, como ser mais produtivo, entende? Me ajuda, é um assistente para o meu próprio trabalho. Então, ter uma habilidade nova, uma habilidade valiosa, você desenvolver, quem sabe, ou aprender uma habilidade de trabalho manual, sei lá, falar agora igual a Ryan Santos, né? Ser pedreiro. Se eu fosse mais jovem, eu iria ser pedreiro, cara. Eu falo isso aqui com toda convicção. Mas hoje já tô velho já para aprender alvenaria, né? Então é isso. Eu tô fazendo o quê? Diversificando minhas fontes de rendas, acumulando o máximo de capital que eu posso, zerando minhas dívidas e aprendendo novas habilidades que eu considero habilidades valiosas. Eu quero pedir a você que chegou até aqui, se inscreva nesse canal, deixe seu like, que isso vai me ajudar bastante para que o YouTube entenda que esse canal aqui de alguma maneira é relevante para o pouco de pessoas que assistirem. Eu quero monetizar esse canal aqui, eu não cheguei nem nos 500 inscritos ainda, pessoal. Tô pedindo aqui porque se não for assim,
talvez a coisa não vai. Eu sou muito difícil de pedir as coisas, mas eu tô pedindo aqui. Se você puder me ajudar, me ajude aí. E muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima e valeu!